Fala pessoal, bem-vindos a mais um FIIs e Finanças, o programa onde a gente traz as principais atualizações do mercado durante a semana e os principais acontecimentos também. Então hoje vamos falar um pouco sobre os dados do terceiro trimestre do ano que saíram agora recentemente, lembrando que isso corresponde aos dados do mercado de julho até setembro, e também os fatos relevantes que aconteceram essa semana. Então, antes de mais nada, Everett, solta essa vinheta. Bom, saíram os dados do terceiro trimestre do ano em relação ao mercado imobiliário. Estou usando como base aqui os dados da Ciila. Tem outras casas que fazem também esse levantamento e esse estudo, mas estou usando então aqui como base os dados da Ciila, caso você queira depois consultar e pesquisar um pouco mais. Então são muitas informações, mas eu vou dar aqui só uma palhinha em relação ao mercado de galpões logísticos e mercado de escritórios. Então, começando pelo mercado de escritórios, no cenário Brasil como um todo, tivemos dois principais efeitos que foi uma redução dos preços pedidos por metro quadrado e também uma redução da vacância. Esses dois efeitos não foram tão expressivos assim, tá? Em termos de volume, então, sobre os preços, a gente teve uma redução bem pontual de R$ 78,55 por metro quadrado no trimestre anterior, e nesse trimestre esse valor chegou a 77,99 por metro quadrado. Então, uma redução pequena aí de preços, mas teve esse impacto. E também, de modo geral, em relação à vacância, ela se reduziu de 25,47% para 25,08% do trimestre passado para esse trimestre. Então, ainda dentro desse ano, mas de um trimestre contra o outro, teve uma redução também bem pontual em relação à vacância, ou seja, ao espaço vago disponível para alocação. Essa redução na vacância pode ser explicada por um outro dado que trazem esse estudo, que é a respeito da absorção líquida. A absorção líquida é a diferença entre as entradas e saídas, ou seja, as entregas de metros quadrados, entregas de escritórios, e as entradas, aluguéis e compra de metros quadrados. Então, a ocupação versus a entrega de metros quadrados. Essa é a absorção líquida. Então, no caso, no trimestre anterior, a gente teve uma absorção líquida negativa, em 1.043 metros, ou seja, teve mais devoluções de escritórios do que, de fato, ocupações. Então, teve uma absorção líquida negativa. Além disso, isso também está muito ligado porque no trimestre anterior tivemos um novo estoque, ou seja, novas construções, novas entregas de escritórios muito elevada, de cerca de 111 mil metros de estoque novo. Então teve uma oferta muito grande e isso impactou numa demanda um pouco menor, então que não supriu essa oferta nova, impactando então em uma absorção líquida negativa. Nesse trimestre a gente teve um cenário diferente, teve um novo estoque menor, cerca de 46 mil metros, e isso resultou, então, em uma absorção líquida positiva, o que significa que teve, então, mais entrada de metros quadrados do que entregas. Então, teve mais aluguéis, mais gente ocupando metros quadrados do que gente devolvendo. Então, ter uma absorção líquida positiva nesse trimestre, mesmo com uma oferta de novos prédios, ou seja, novos escritórios, com um novo estoque positivo, significa que a demanda foi tamanha que não consumiu só o estoque disponível, o novo estoque disponível desse trimestre, mas também uma parte do estoque disponível no trimestre anterior, mostrando então o aquecimento desse mercado, voltando a consumir, voltando a ocupar os metros quadrados, voltando a ocupar escritórios. Isso, claro, é uma tendência no Brasil como um todo, porque esses dados que eu estou pegando aqui é de todos os estados que a Sila faz a pesquisa. Então, esse é o cenário de Brasil. A gente teve, então, recapitulando, uma redução de preços, uma leve redução da vacância, um novo estoque um pouco menor, mas uma absorção líquida positiva, ou seja, impactando na redução da vacância, porque teve mais ocupações do que entregas de metros quadrados. E segundo essa tabela que discrimina aí as devoluções e os dados por estado, a gente pode ver o protagonismo do estado de São Paulo. Tanto no trimestre anterior, em relação, quando a gente teve uma absorção líquida negativa, a gente vê que o que puxa essa absorção líquida negativa é o estado de São Paulo, que teve uma devolução aí de 13.600 aproximadamente metros quadrados. Então teve uma devolução muito expressiva, muita gente entregando escritórios. E em relação a esse trimestre, a gente vê que o novo estoque foi quase totalmente no estado de São Paulo também. Então esse estado tem realmente um protagonismo dentro do mercado de lajes corporativas e por isso vale a pena a gente dar uma olhada só no estado de São Paulo e principalmente nos imóveis com um padrão de qualidade A e A+. E olhando então para esse mercado de lajes corporativas de padrão A e A+, no estado de São Paulo, a gente vê um cenário bem similar com o resto do Brasil. Então, em relação a preço, teve uma leve redução nos preços, também uma redução pontual na vacância, mas o que chama atenção aqui é, no trimestre anterior, a gente teve uma absorção líquida bem negativa, de 7.300 metros negativos. Então, muita entrega realmente de lajes corporativas, muita entrega de escritórios de alto padrão.
muitos deles localizados aqui nas regiões principais de São Paulo, como por exemplo a Faria Lima. Já nesse trimestre, a gente teve uma absorção líquida bem positiva de mais de 18 mil metros, então realmente voltando a ter um aquecimento da demanda e da ocupação nessas principais áreas dos imóveis com melhor padrão construtivo. E essa absorção líquida bem positiva, considerando que no trimestre anterior não tivemos novo estoque, ou seja, não teve construção e entrega de metros quadrados de laje corporativa de alto padrão, e nesse trimestre tivemos mais de 23 mil metros entregues em novo estoque, e mesmo assim uma absorção líquida bem positiva. Então, realmente mostrando que esse mercado tem dado uma retomada após um período difícil aí, pós-pandemia, o mercado tem começado a reagir um pouco mais, talvez voltando a um sistema mais híbrido, mais presencial de trabalho do que aquele 100% home office, né? Pode ser que seja um reflexo desse sentido da adaptação do mercado de trabalho ao nosso novo normal pós-pandemia. Então, para você que achava que as lajes corporativas nunca iam dar, quem sabe agora a gente começa a ver os fundos imobiliários aí num futuro próximo, médio prazo, começando a reagir. Em relação aos condomínios logísticos no cenário Brasil, tivemos um aumento da vacância bem pontual do trimestre anterior para esse, de 9,25% para 9,70%, e também um aumento bem pontual aí dos preços, de R$ 23,29 para R$ 23,85 do trimestre anterior para esse. Mas o que chama atenção aqui nos dados de galpão logístico é o novo estoque e a absorção líquida. Em termos de novo estoque, que é o dado mais impressionante aqui, a gente teve uma entrega de mais de 3 vezes o estoque do trimestre anterior nesse trimestre, totalizando uma entrega de 611 mil metros aí de novo estoque nesse trimestre. E uma absorção líquida também bem positiva de 444. Então, pode ter tido algumas entregas, mas a absorção, então a nova ocupação, foi ainda maior, foi muito superior, adquirindo também, apesar desse novo estoque bem positivo, a demanda também se superou e teve uma absorção líquida bem positiva, consumindo boa parte desse estoque. Então, um mercado bem aquecido, em linha com a projeção de crescimento do PIB, de redução da inflação, com o varejo se aquecendo, o consumo, isso tende a beneficiar, sim, o cenário de galpões logísticos também. E também fazendo um acompanhamento para o cenário de galpões logísticos de padrão construtivo A e A+, no estado de São Paulo, tivemos dados um pouquinho diferentes do que a gente vê no cenário Brasil. Então, tivemos uma redução na vacância de 11,17% para 10,51%, então, realmente, uma redução na vacância. Já no cenário Brasil teve um leve aumento, aqui tivemos uma redução até expressiva na vacância disponível de um trimestre para outro. Em relação ao preço pedido, tivemos aí uma redução bem pontual de cerca de alguns centavos, foi de R$ 24,25 no trimestre anterior para R$ 24,81 reais por metro quadrado nesse trimestre. Então, um leve aumento de preços e uma redução da vacância, mas o que realmente impressiona aqui, assim como no cenário Brasil, é estoque novo e absorção líquida. Então, em termos de estoque, a gente teve um aumento de 543% do estoque em relação ao trimestre anterior. Então, muita entrega realmente de galpões logísticos aqui no estado de São Paulo, que é reconhecidamente uma área logística bem importante, em especial aqui o raio 30 da cidade de São Paulo, onde se concentram então os principais galpões que têm maior preço pedido, e é uma região que costuma não ter uma alta vacância para galpões logísticos pela sua localização privilegiada. Então tivemos aí esse aumento de estoque de mais de 500% em relação ao trimestre anterior, bem expressivo, e uma absorção líquida que aumentou em 275% do trimestre anterior para esse, então realmente a demanda bem aquecida, teve um estoque bem importante, mas a demanda também crescendo e absorvendo aí o estoque que estava disponível nesse mercado. Então, novamente, a gente tem isso alinhado com o cenário econômico global. Isso deve se refletir, o mercado imobiliário, claro, é a base para o mercado de fundos imobiliários, que é impactado também por outras variáveis que estão mais relacionadas ao mercado financeiro, mas tem como base o mercado imobiliário, que é no que se baseiam nossos fundamentos. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E podemos ver aqui que o mercado de galpões logísticos seguiu bem aquecido aí no terceiro trimestre do ano. Vamos ver os próximos trimestres, o que pode acontecer, para onde vai se desenvolver ainda mais esse mercado. Então, as lajes corporativas, no estado de São Paulo, principalmente, começando a reagir um pouco mais, absorvendo mais os metros quadrados que estavam disponíveis, reduzindo a vacância. E aqui no estado de São Paulo, para os galpões logísticos, o mercado superaquecido com novas entregas, um novo estoque bem importante e uma absorção líquida bem importante também. Então, o mercado do tijolo aí segue sendo bem protagonista no desenvolvimento do mercado imobiliário como um todo. E agora, partindo para os nossos dados econômicos, começando pelo Boletim Focus do Banco Central, publicado nesta segunda-feira, trazendo atualizações sobre as principais variáveis macroeconômicas
do nosso mercado, em especial atenção aqui aos dados em relação ao ano de 2023 e 2024. Então, nessa semana, o Focus trouxe uma atualização baixista, ou seja, uma redução da projeção da inflação calculada pelo IPCA para o final de 2023. Então, essa foi a segunda semana consecutiva de redução na projeção do IPCA para o final do ano. Partiu, então, de 4,75% há uma semana para 4,65% nessa semana. Essa redução nessa projeção é muito puxada pelos preços administrados, principalmente combustíveis, que podem ser alterados via medida do governo, via canetada, como a gente diz, né? Não necessariamente pela dinâmica da inflação. Isso muito influenciado pela pressão sobre os preços vindas a respeito da guerra, do cenário macroeconômico internacional, e que para controlar um pouco os preços, o governo pode sim intervir nesse mercado e isso impacta na nossa inflação. Então, os preços administrados têm tido um peso em relação a essa redução da projeção da inflação para o final do ano, mas não excluindo também uma possível dinâmica mais benigna dos núcleos da inflação, então da sua dinâmica normal aí de preços que são o núcleo, né, que são a base, que são menos sensíveis a esses movimentos de oferta e demanda do mercado. Em relação ao PIB total do país, a gente teve uma redução também pela primeira semana, né, uma redução da projeção do PIB de 2,92% para 2,90%. Então, uma redução bem pontual aí na projeção do crescimento econômico para esse ano, mas que fica aí tá, o ano inteiro em torno de 2,8% até 3%. Chegamos até 3%, agora recuou um pouco, mas ainda é um crescimento positivo. E as projeções de câmbio seguem estáveis pela segunda semana consecutiva em R$ 5,00 e a Selic para 11,75% já desde da anterior reunião do Copom. Então, o mercado bem confiante de que o Banco Central vai continuar cortando a Selic até os 11,75% esse ano. Já para 2024, também uma redução na projeção de inflação para 3,87%, então é a primeira semana que teve um corte na projeção da inflação para o ano que vem, e os outros dados seguem estáveis aí já há algumas semanas, há algum tempo, com a primeira estabilização do câmbio, né, que vinha numa escalada, ficou em R$ 5,05 para o ano que vem. Então, uma estabilização do câmbio, que é um fator positivo, que ele vinha aí numa certa ascendente, principalmente por conta aí do aumento dos juros americanos e outras questões macroeconômicas globais. Em relação à nossa curva de juros futura, medida pela NTNB 2035, a curva de juros encerrou a semana, então, em 5,77%, uma queda aí bem expressiva em relação à semana anterior. Então, ela vem com bastante oscilação, bastante volatilidade ao longo do mês, como a gente pode ver nesse gráfico aqui de 30 dias. Subiu, desceu, e agora, depois de umas semanas de alta, ela deu uma caída importante. Mas, infelizmente, essa queda não se refletiu necessariamente nas cotações do mercado, com o IFIX encerrando a semana, então, em queda. Então, o IFIX encerrou a semana caindo 0,40%, acumulando aí uma queda de 1,98% no mês, mas no consolidado do ano saiu com uma alta de 10,06%. Então, chegou a ter uma alta aí de quase 13%, agora entregou um pouco das altas, segue com uma alta de 10,06% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, essa alta chega a apenas 5,51%. Em contrapartida, na contramão aí do IFIX, o Ibov operou em alta na semana, uma alta de 0,13%, e no ano já acumula alta de 3,25%, né? Bem menos expressiva do que a alta do IFIX, com muito mais volatilidade, mas na semana aí operou no positivo o Ibov em relação ao IFIX. Então, decompondo essa performance do IFIX da semana entre segmentos, a gente vê que a queda foi puxada principalmente pelos fundos de tijolo, aí, começando pelos fundos de laje corporativa, com uma queda de 1,83%, os fundos de shopping center com uma queda de 1,18%, seguido pelos fundos de fundos com uma queda de 0,77%, galpões logísticos com uma queda de 0,61% e, por fim, fundos de varejo com uma queda de 0,20%. Na contramão de todos os fundos de tijolo, vem aí os fundos de papel, subindo 0,06%, quase nada, mas realmente na contramão dos outros segmentos, e ainda assim o IFIX encerrou, então, a semana numa queda de 0,4%. Em relação às maiores altas e maiores baixas dos fundos imobiliários da semana, tivemos as altas aí capitaneadas por um fundo de papel, o HCTR11, que subiu 7,50% na semana, seguido pelo MGFF, fundo de fundos, que subiu 3,68%, e então o fundo híbrido SARI11 subindo 3,20%. Do lado das baixas, tivemos uma queda dos fundos de laje corporativa, principalmente, começando pelo Vino11, que chegou a cair 5,02%, seguido pelo BRCR, que chegou a cair 3,64%.
E então o fundo de agronegócio, o Betal, também caiu 3,38%. Fazemos também o acompanhamento semanal do Dividend Yield e do PVP médio do IFIX. Então, começando pelo Dividend Yield, temos agora o IFIX com um Dividend Yield de 10,7% ao ano. E, dentro dessa média do IFIX, os únicos segmentos que estão entregando dividend yield superior ou igual ao IFIX são os fundos de papel, entregando 12,6%, e os fundos de varejo, entregando 10,7%. Os demais segmentos ainda estão com dividend yield inferior ao IFIX. E sobre o PVP, temos uma média do IFIX de 0,94, e igual ou superior a essa média estão quase todos os segmentos. Então, abaixo da média do IFIX, apenas hoje os fundos de fundos, né, que estão com uma média de 0,89, o segmento, e as lajes corporativas também com uma média de 0,73, bem atrás dos outros segmentos. E os demais já estão aí ou igual ao IFIX ou até com PVP superior, com uma maior valorização. Um destaque aí para os fundos de varejo, que estão com PVP de 1,03, no momento o único segmento com PVP acima de 1, ou seja, com ágio sobre o seu valor patrimonial. E chegamos finalmente aos fatos relevantes da semana, começando pelos fundos de tijolo, com o fundo de shopping center HSML11, que anunciou que contratou a XP Corretora como formador de mercado do fundo. Esse contrato passou a valer no dia 23/10, então já está vigorando, e tem uma duração determinada com prazo mínimo de 12 meses. Então, esse formador de mercado tem o objetivo de fomentar a liquidez do fundo a mercado. Lembrando que esse fundo faz parte do IFIX e tem cerca de 1,26%, tem já um bom volume de liquidez, mas contratou o formador de mercado para fomentar ainda mais. Seguindo nos fundos de shopping center, o VISC11 também soltou um fato relevante, comunicando então a conclusão da aquisição de participação em 3 shopping centers, expandindo sua presença nacional. Sendo esses shoppings um percentual de 6% no Shopping Conjunto Nacional, localizado em Brasília, Distrito Federal, 29,99% a 30%, né? No Natal Shopping, localizado em Natal, Rio Grande do Norte, e 45% no Via Sul Shopping, localizado em Fortaleza, no Ceará. O valor da transação foi de 284 milhões, sendo 220 milhões já pagos agora, e o restante a ser pago até outubro de 2024. Mas o fundo já está recebendo, então, a receita operacional líquida, né, então o NOI, em regime de caixa desses ativos. O fundo estima que com essa transação, o cap rate dos próximos 12 meses será de 8,9% e está estimando no primeiro ano um dividend yield de 9,5% com essa transação. E com isso, o fundo atualiza então seu guidance de dividendos para ficar entre 0,95 a R$ 1 até o final do ano. E o fundo de escritórios Rio Negro celebrou um contrato de locação de 3,5% da área bruta locável do imóvel Edifício Padauri, que fica no Alphaville, aqui em São Paulo, uma área de 1.300 metros quadrados para a empresa Airmile Delivery Brasil. Com essa nova locação, a vacância do fundo vai de 29,4% para 25,8%. Esses conjuntos em questão são parte de um acordo de rescisão antecipada de locação realizado em maio desse ano e com desocupação prevista para o final de 2023. O contrato em questão tem duração de 48 meses, iniciando de 1º de novembro de 2023, e a nova alocação terá um impacto positivo aí nas cotas de aproximadamente 0,03% após o período de carências e descontos. E o fundo de escritório STEP11 chegou a um acordo com a LSK Engenharia após uma ação de despejo movida contra a companhia em relação a uma inadimplência, uma falta de pagamento sobre o aluguel que a antiga locatária tinha em relação aos conjuntos 41, 42 e 46 do edifício Passarelli, localizado aqui na região de Pinheiros, em São Paulo. Esse acordo prevê um pagamento de R$ 839 mil pela antiga locatária para o fundo imobiliário, sendo que 50% desse valor já foi pago para o fundo à vista e tem outras 2 parcelas a serem pagas, uma ainda esse ano e outra até outubro de 2024. O impacto dessa primeira parcela é de cerca de 10 centavos por cota, segundo a apuração do fundo. Já o fundo de logística Galg11 anunciou a realização da sua 5ª emissão de cotas, com o objetivo de captar até R$ 500 milhões, com uma emissão voltada para investidores em geral, mas garantindo direito de preferência para você, atual cotista do fundo, que tem a posição no dia 30/10. O preço das cotas emitidas é de R$ 9,14, que somado aos 3 centavos de taxa de distribuição, que corresponde ao percentual de 0,33% do preço das cotas, totaliza então um preço das cotas emitidas de R$ 9,17. Lembrando que a subscrição mínima é em torno de R$ 5 mil. A destinação dos recursos dessa emissão é a compra de 8 ativos do pipeline indicativo do fundo, que pertencem a grandes empresas do setor de varejo
que são o Grupo Pão de Açúcar, né, o GPA, e o Grupo São Mateus, localizados nos principais centros urbanos do Brasil, em contratos de locação atípicos com duração de 15 a 25 anos. Então, essa missão busca não só aumentar o número de ativos, né, ampliando o número de inquilinos, diversificando mais a carteira do fundo, mas também o objetivo é de reduzir um pouco a alavancagem que hoje o fundo possui e que é em torno de 42% do seu PL, que após a emissão o objetivo é que chegue até 26,6% do PL do fundo. E com isso, a projeção do fundo é de que o dividend yield nos primeiros 5 anos após a emissão fique em torno de 11,16%. E no prospecto da emissão, a gestão do fundo já adianta que logo após o encerramento da oferta vai ser chamada uma assembleia com os cotistas para tanto aprovar a aquisição desses ativos, quanto para aprovar a mudança do nome e do ticker do fundo, de Guardian Logística, né, o atual GALG11, para Guardian Real Estate FI, GARI11, ou seja, mudando um pouco o mandato do fundo, de um fundo só de logística para agora um fundo de real estate, começando a focar em ativos diferenciados, então um fundo mais híbrido. E o fundo logístico RISAT11 também trouxe uma atualização em relação a fatos relevantes que ele soltou anteriormente em relação à compra de um terreno para desenvolvimento na Avenida Washington Luiz, quilômetro 198, no município de Corumbataí, em São Paulo. Esse terreno foi adquirido por 15 milhões de reais em uma operação de sale and leaseback, ou seja, o antigo dono do terreno vende o terreno para o fundo, que compra e aluga de volta para aquele vendedor, que passa então a pagar aluguéis para o fundo. Nessa semana, o fundo anunciou que fez mais um pagamento de 1,5 milhões, encerrando então os pagamentos e concluindo aí os 15 milhões de reais devidos para a vendedora do terreno. Lembrando então que esse terreno foi adquirido em um contrato atípico para o desenvolvimento de um build-to-suit, ou seja, uma operação que é um contrato atípico com duração de 120 meses, ou seja, longo prazo, e um aluguel mensal de R$ 108 mil. E o impacto dessa alocação é de cerca de 7 centavos por cota do fundo. E o fundo de escritórios XP Properties, o XPPR11, assinou um aditamento de contrato com a Uber Brasil Tecnologia, um aditamento que é em relação ao aluguel aí do 19º andar do edifício Faria Lima Plaza, em São Paulo. E esse contrato tem uma duração de 6 anos e 45 dias, então vence lá em novembro de 2029, e com essa assinatura o edifício chega então a uma ocupação de 69%. Considerando os primeiros 24 meses de locação, a receita acumulada desse aditamento é de 21 centavos por cota do fundo. Considerando mensalmente, a receita bruta, o impacto por cota é de cerca de 1 centavo. E o impacto na vacância do fundo como um todo é de cerca de 1%, passando aí de 46% para 45% de vacância no XPPR. E o fundo híbrido TRXF11 também divulgou um fato relevante em relação a um aditamento do contrato, compromisso de compra e venda, na verdade, do ativo GPA Vila Clementino São Paulo pela TR2 Empreendimentos Imobiliários, que é uma sociedade de propósito específico que está dentro da estrutura do fundo e é controlada por ele. Esse aditamento ele estende o prazo de superação de condições precedentes a essa venda até o dia 30 de novembro de 2023, sem a possibilidade de maiores prorrogações. E para que a compradora tenha, então, essa extensão do prazo para superar essas condições precedentes do acordo, ela teve que pagar, então, um sinal de R$ 500 mil para a sociedade TR2. E no caso de superação, então, dessas condições, e caso a venda realmente ocorra, então esse valor de 500 mil pode ser abatido das parcelas de pagamento, de forma que a compradora não vai perder nada, é só realmente um sinal. Mas caso as condições não sejam superadas e a transação não ocorra, a vendedora não vai devolver esse valor para a compradora e vai então embolsar esses 500 mil, e é isso. Esse aditamento também atualiza o preço, então, da venda do ativo de 36 milhões para 36 milhões e 500, ou seja, incluindo aí o valor do sinal, que vai ser atualizado pelo IPCA ao longo de todo o parcelamento do pagamento a partir do dia 1º de novembro de 2023. E quando essas condições finalmente forem, então, superadas, a transação será irrevogável por todas as partes, tanto pela vendedora quanto pela compradora, e então a compradora fará jus então, a todas as receitas e terá posse total do ativo GPA Vila Clementino. Pessoal, esse foi o nosso FIIs e Finanças do domingo. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização, esse resumão aí de todos os fatos relevantes da semana. E vocês devem ter percebido que a gente teve algumas ofertas públicas. Então, caso vocês tenham interesse e queiram que a gente faça um relatório só analisando ofertas públicas, IPOs e follow-ons, deixa um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários ou lá no fórum do Clube FI. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar seu like aqui se te ajudou de alguma forma e me siga nas redes sociais, @LanaInvest. Até a próxima!